alunos e queridas alunas, tudo bem? Eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre a periodização do segundo reinado. Sabe que o segundo reinado é um período muito importante, é um período em que alguns historiadores, inclusive, dizem que é o primeiro momento em que o Brasil se torna um país efetivamente autônomo, independente. Por quê? Porque o Dom Pedro II foi o primeiro governo legítimo, né? Porque era uma monarquia e estava garantido na Constituição, então era um governo legítimo, autenticamente brasileiro, né? E cujas personalidades também do governo essencialmente também eram brasileiras. Então, a independência teria sido um longuíssimo processo que começou lá em 1808 com a vinda da família real, passou pelas revoltas, né, nativistas, emancipacionistas, as transformações da vinda da família real, e aí depois a própria independência, né, o 1822, mas o 1822 ainda teria um resquício de Portugal. Por quê? Dom Pedro I, o pai de Dom Pedro II, ele era português, né? E também era herdeiro do trono de Portugal, até abdicar depois daquele conflito todo que teve lá com o seu irmão Dom Miguel. Então, veja, é uma situação, digamos assim, de um longo processo de independência. Então, o segundo reinado inaugura, né, de certa forma, esse momento em que o Brasil vai tentar construir uma identidade nacional. E é verdade isso e é verdade não assim que eu tô dizendo que isso foi verdade, que realmente a gente quis buscar uma identidade nacional, mas do ponto de vista da historiografia, é um momento em que várias atitudes, ações, iniciativas se voltam para a construção dessa nacionalidade. A literatura romântica, por exemplo, o romantismo, vai ter um papel essencial nessa nossa busca por uma brasilidade. Não por outro motivo, vai se buscar no indígena, né, no bom selvagem, a origem dessa nação brasileira. Mas também se construíram heróis, né, território, uma constituição e o corpo do soberano como elemento unificador da nossa unidade nacional, certo? Nessa periodização, então, do segundo reinado, que vai de 1840 a 1889, a gente tem a monarquia, uma das mais longevas, inclusive incluindo as monarquias europeias. E o Dom Pedro II, com certeza, o líder político, o dirigente mais longevo, né, a ficar mais tempo governando o Brasil. O Dom Pedro II, ele pessoa, foi preparado para governar o Brasil, né? Ele foi educado para ser um grande estadista e ele foi educado no século XIX, na segunda metade do século XIX praticamente. E ele recebeu influências de todas as transformações políticas, ideológicas e tecnológicas que aconteciam pelo mundo afora. Era o momento da ascensão, da segunda fase da Revolução Industrial, das grandes revoluções políticas na Europa, das modernizações, o telégrafo, a linha férrea, o petróleo, a energia elétrica, a fotografia, depois lá no final do 19, o próprio cinema. Então esse mundo da segunda metade do 19 era um mundo que se modernizava amplamente e que de certa forma impacta o Brasil. Só que essas mudanças, né, ou esses ventos de mudança, apesar de encontrarem no Dom Pedro II o entusiasta, tanto que ele era imperador que não queria ser pintado como todos os outros numa obra realista ou romântica. Dom Pedro II só se deixava fotografar, né? Ele colocava até um chroma key atrás dele assim, para ele poder ficar mais bonito na foto e mudarem um pouco o fundo. Mas ele vai ser essa pessoa então. Mas esses ventos de mudança que encontram nessa liderança política um entusiasta também encontram no Brasil bloqueios conservadores e tradicionais muito grandes, né? A escravidão, o latifúndio, a economia agroexportadora
vão continuar prevalecendo no Brasil do século XIX. Então, enquanto o mundo defende a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que coloca o direito de liberdade como um direito natural, no Brasil a escravidão vai continuar vigente até 1888. E, não diferente de muita coisa do que acontece aqui, o processo abolicionista vai ser um longo processo abolicionista que a gente pode anotar de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, até 1888, com a abolição da escravidão e a Lei Áurea. Bom, então veja que o Segundo Reinado, ele é um período complexo, bem complexo, porque não é mais exatamente aquele Brasil colonial e nem o Brasil do começo do século XX, O mundo se transforma, mas ele encontra aqui barreiras para essa transformação. Isso torna a vida política da nação do Segundo Reinado bastante complexa, uma disputa entre liberais e conservadores para ver quem vai definir os rumos do país, inclusive se o país vai ser uma política mais descentralizada ou mais centralizada. A grande disputa política entre liberais e conservadores ao longo desse período. Dom Pedro II, como um bom jogador, vai jogar e vai fazer a política de conciliação partidária e, não por menos, vai também implementar o parlamentarismo às avessas. E o Dom Pedro também vai encontrar uma nova elite econômica que vai se formar nesse processo e que vai trazer para a gente o ouro verde, o café, que vai, de certa forma, colocar o Brasil novamente no eixo dos grandes países exportadores de matéria-prima, é verdade, mas um dos grandes países exportadores de café. Então, isso é muito importante. Essa elite produtora de café, lá no final, na segunda metade do século XIX, lá por 1870, vai também reivindicar o seu espaço político maior no poder. E não por outro motivo, vai fundar os partidos republicanos. O republicanismo, então, vai se somar ao movimento abolicionista e vai gerar uma crise do regime monárquico. E o Dom Pedro II, então, vai ver, de certa forma, o abolicionismo e o republicanismo se formalizarem, se fundirem e se aprofundarem num grande sistema que vai pedir a transformação das estruturas políticas no Brasil. E assim a gente vai chegar na proclamação da República. Mas a proclamação da República, com certeza, é tema para o nosso próximo vídeo. Um beijo, gente, bons estudos, até a próxima. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tchau!